Na década de 90, o Brasil passou a contar com a internet. A rede mundial de computadores se popularizou tão rápido quanto a velocidade de acesso aos milhares de sites disponíveis. Tanto que algumas empresas mostram, através de pesquisas, que o volume de brasileiros que usa a web chega a 80 milhões de pessoas. E cada brasileiro ficou em média 48 horas conectado, apenas no mês de julho de 2009. Para se ter uma ideia, o brasileiro tem mais amigos virtuais do que qualquer outro lugar no mundo. De acordo com uma pesquisa feita pela empresa TNS, a média é de 231 amigos virtuais, enquanto a média na América Latina não passa de 176. Daqui para frente tem como ver toda a evolução tecnológica sem as redes sociais? Não tem. Não tem como ficar sem. É difícil. A partir do momento que a gente entra na rede social, tu tá sempre atualizando e tu começa a ver que tem feedback das pessoas. Então, assim, a gente trabalhando aqui corporativamente, assim, na empresa, a gente fica monitorando uma empresa, ou uma marca, ou um produto em específico, e tu vê que as pessoas estão comentando sobre isso e elas têm interesse e perguntam, às vezes têm dúvida, querem uma dica, alguma coisa. Então, muitas coisas a gente, por já estar trabalhando há um certo tempo, a gente consegue resolver. O que não consegue, a gente encaminha para o setor responsável da empresa, que vai estar passando essa informação, esclarecendo essa dúvida com esse cliente em específico. Em 2011, o Brasil se destacou mais uma vez no assunto internet. Agora, adivinha quais são os sites que consagraram o país como o maior usuário da web? As redes sociais, como Orkut, Facebook e também o Twitter. Para se ter uma ideia do volume de usuários, de cada 4 brasileiros, pelo menos 3 utilizam as ferramentas. Vários motivos, mas assim, eu posso te dizer, se eu for contar, tem dias que eu posso gastar 2 horas picadas, tem dias que eu posso gastar 5 horas picadas, tudo depende também do tempo disponível para isso, né? Agora, quando se fala também de ficar o dia inteiro conectado, é uma forma de monitorar tudo que está ligado à rede ou tudo que está sendo postado. É uma maneira também estratégica de trabalhar com elas também? Com certeza. Uma das principais motivos que nós ficamos conectados também é profissional, porque tu consegue acompanhar o que está acontecendo de forma rápida, né? 140 caracteres, tu consegue monitorar, tu consegue prospectar novos clientes, tu consegue monitorando os clientes atuais, tu consegue gerar negócios, já gerei negócios por causa do Twitter, tu consegue dar feedbacks, como a gente trabalha com notícias e a gente lança muitas notícias, muita gente vem e nos questiona pelo Twitter. Então, tudo tem uma segunda intenção estratégica, assim. Tem o pessoal, tem um lado pessoal, mas principalmente o estratégico e o de comunicação empresarial mesmo. As ferramentas facilitam o acesso à informação. A população utiliza ainda para expressar satisfação ou insatisfação com serviços prestados por empresas. Uma pesquisa do Ibope mostra que 85% dos brasileiros acessaram as redes sociais em março de 2011. A média de conexão ficou em 5 horas por dia. Mas para que será que eles utilizam tanto essas ferramentas? Quando se fala em redes sociais, você acredita que ela veio mais para o campo profissional ou para o campo pessoal? Ou as pessoas não conseguiram ainda ter esse discernimento de um setor e outro? Olha, na verdade eu acho que vai muito da questão de escolha, do livre-arbítrio. Posso falar por mim que uso muito mais para o quesito profissional do que para o pessoal. No nosso caso, a gente toma bastante cuidado com o que vai estar colocando, principalmente para não expor o nosso cliente. Claro que a gente sabe que hoje as redes sociais, elas ampliam o conhecimento de algumas marcas, tornam algumas marcas mais fortes, e isso pode ser visível pelas campanhas que são feitas nas redes sociais, mas a gente toma cuidado com o que vai colocar. Primeiro, para não estar prejudicando a imagem do cliente. Segundo, para que a gente não esteja expondo algo que de repente não precisaria estar sendo expondo e prejudicar a própria empresa. E terceiro, cabe também ao cliente saber até que ponto ele quer ser exposto. Então depende de uma certa autorização também para usar o nome dele nessas redes. Ou seja, seguindo essas regrinhas aí, a rede social pode ser sim uma aliada e não um adversário. Com certeza. A rede social, já existem estudos nisso que apontam uma grande evolução, como eu falei, na questão de fixação de marca, de campanhas institucionais. E é bom os internautas ficarem atentos ao uso das redes sociais. Afinal, algumas empresas estão de olho nos candidatos que usam as ferramentas virtuais. A ideia é conhecer um pouco mais sobre o possível funcionário através das postagens feitas.
Uma coisa é tu ter o teu perfil pessoal e tu tá falando aonde tu vai, que tu vai viajar, que tu vai na festa, alguma coisa assim. E outra é tu tá falando da empresa. Não misturar. Por exemplo, uma empresa jamais poderia estar falando de religião ou ser adepto de um time de futebol, coisa assim. Coisa que no meu pessoal eu posso falar que eu torço para tal time ou que eu gosto de frequentar tal festa, não gosto de tal lugar. Uma coisa a gente tem que diferenciar bem, tá? Uma coisa é o Orkut, outra coisa é o Facebook, outra coisa é o Twitter. São redes sociais num total, mas cada uma tem uma função e quer falar alguma coisa com cada pessoa. Para antemão, assim, ó, o Orkut a gente não deve desperdiçar ele, tá? Embora ele só funcione no Brasil, mas ele ainda tem bastante aceitação. E as marcas, as empresas estão vendo isso como uma grande oportunidade. Embora o Facebook está vindo com tudo e tem muito mais oportunidades de crescimento. Para evitar o conflito entre empresa e colaborador, quando ele já faz parte do quadro de funcionários, algumas empresas tomaram medidas mais drásticas, como o bloqueio das redes sociais. Mas isso não evita que os colaboradores tenham acesso às redes sociais, até mesmo porque, se não for pelo computador, os smartphones disponibilizam as redes sociais em tempo real. Então, a ideia é entrar num consenso e encontrar a melhor alternativa. Uso consciente e também conscientização no que vai escrever nessas ferramentas. Como a maioria das pessoas utiliza as redes sociais para manter contatos pessoais com amigos, familiares, se torna difícil controlar este meio tão rápido de se comunicar. Embora alguns naveguem apenas por sites para estabelecer relacionamentos profissionais, a dificuldade é diferenciar o profissional do pessoal. Com isso, os problemas futuros são praticamente incalculáveis. Mas a pergunta que fica no ar é: será que tem como diferenciar estes dois grupos? Veja agora no Repórter Comunidade.